Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Cada vez mais, nós estamos sendo bombardeados com notícias que falam a respeito de avistamentos de OVNIs. O que antes era algo exclusivo de filmes de ficção científica e teorias da conspiração, acabou ganhando destaque e notoriedade quando órgãos e oficiais do governo dos Estados Unidos se envolveram numa série de investigações sérias em busca de respostas. A partir disso, tudo mudou. Houve uma quebra de paradigma que alterou até mesmo a forma como esses fenômenos são chamados, deixando de ser OVNIs, UFO em inglês, para se tornarem UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena, ou fenômenos anômalos não identificados. Na prática, eles têm o mesmo significado. Falam de objetos ou eventos estranhos que não têm explicação. Mas os investigadores queriam se livrar da carga cultural que associa os antigos OVNIs a causas extraterrestres. Aparentemente, não deu muito certo. A questão é que, depois disso, surgiu uma verdadeira enxurrada de relatos, conferências, depoimentos e investigações que falam a respeito do assunto, o que deixou tudo ainda mais confuso. Nomes como David Grush, David Fravor, Tim Gallaudet e Luis Elizondo ganharam destaque nesse cenário. Mas, em meio a tantas informações, nem sempre nós sabemos quem eles são, qual o seu papel ou mesmo do que estão falando. Mas fique tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os principais eventos relacionados a OVNIs, ou UAPs, dos últimos tempos. Vamos te mostrar os avistamentos e depoimentos que indicam que o governo norte-americano está ocultando não apenas naves e tecnologia alienígena, mas também material biológico não humano, isto é, corpos reais de extraterrestres. E aí? Tá preparado? Vamos nessa. Quem acha que o fenômeno OVNI é algo recente está completamente enganado. Existem inúmeros registros antigos, inclusive de pinturas rupestres, que representam máquinas voadoras como helicópteros, aviões e até discos alienígenas modernos. É claro que não podemos afirmar que a humanidade era visitada ou mantinha relações com seres de outros mundos naquela época, mas é quase certo que já éramos instigados por fenômenos celestes que estavam e estão além da nossa compreensão. Na mesma linha, existem diversas pinturas históricas, muitas oriundas da Idade Média, que mostram imagens que hoje são interpretadas como eventos alienígenas. Vejam os seguintes exemplos. A Anunciação com Santo Emídio, pintado em 1486 pelo artista italiano Carlo Crivelli. Ela representa a concepção de Jesus e mostra um feixe de luz vindo do céu de um objeto em formato de disco em direção à Virgem Maria. Em seguida, a crucificação de Cristo pintada acima do altar do mosteiro de Cani Visoki, no Kosovo, em 1350. Nela podemos ver claramente duas naves sendo pilotadas nos cantos direito e esquerdo da obra. O Batismo de Cristo, pintado pelo artista holandês Ert de Gelde em 1710, também mostra um objeto oval emitindo feixes de luz, enquanto algo extraordinário acontece aqui na Terra, o batismo de Jesus, conduzido por João Batista. Por fim, a Madonna, com São Giovannino, pintada por Domenico Ghirlandaio no final dos anos 1400. Nela, podemos ver um objeto estranho voando atrás do ombro esquerdo da Madonna. Também é possível perceber que, no fundo, há um homem olhando para ele, assim como um cachorro latindo, o que sugere que não seria algo divino. Exemplos não faltam. Da mesma forma, a partir do século XX, com a modernização dos meios de comunicação, o acesso ao conhecimento e invenção de novas tecnologias, inclusive de transporte aéreo, os avistamentos de OVNIs se tornaram cada vez mais comuns. Um dos exemplos mais notórios foi o incidente de Roswell, no Novo México, quando um objeto não identificado caiu num campo. Na época, a base aérea local disse que havia recuperado um disco voador,
mas depois se retratou à imprensa dizendo que se tratava apenas de um balão meteorológico. Será que foi mesmo um erro de comunicação ou uma tentativa de encobrimento? Por aqui, nós também tivemos incidentes importantes, como o que aconteceu em Varginha, Minas Gerais, você deve se lembrar. Em 1996, 3 mulheres afirmaram que viram criaturas estranhas, diabólicas na cidade. No início, o caso não foi relacionado com o fenômeno OVNI, mas outras testemunhas disseram que avistaram naves e discos sobrevoando o local e o caso ganhou o mundo e a imprensa como um dos mais bem documentados da história. Assim, os OVNIs e a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas ganharam não apenas os noticiários, como criaram um nicho à parte da cultura pop. Milhares de filmes, seriados e livros foram lançados, além de centenas de documentários, reportagens e programas de TV, mas foi em 2017 que as coisas começaram a mudar. Neste ano, Luiz Elizondo, o chefe do Departamento de Inteligência que comandava a investigação de fenômenos aéreos anômalos no Pentágono, pediu as contas e se demitiu porque achava que o governo americano estava impondo sigilo excessivo sobre coisas de interesse público que deveriam estar disponíveis para todos nós. Elizondo serviu no Exército dos Estados Unidos com missões na Coreia, Kuwait e no próprio solo americano, até ser integrado no Departamento de Inteligência, que atua principalmente em investigações, secretas ou não. A partir de 2008, ele foi alocado no Pentágono, a sede e principal órgão do Departamento de Defesa americano. Em 2009, ele entrou para o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, criado especificamente para investigar o que agora são chamados de WAPs. A partir de 2010, ele se tornou o diretor do programa, assumindo uma patente de funcionário federal GS-15, algo equivalente a um coronel das Forças Armadas. Bom, mas, como eu disse, ele acabou pedindo demissão em 2017 por achar que as coisas que eram investigadas ali precisavam ser reveladas para o público, especialmente para os norte-americanos. Afinal, tratava-se de algo inerente à segurança nacional. Aliás, as pessoas sequer sabiam da existência desse programa, que até então era secreto e custava pelo menos 22 milhões de dólares por ano dos cofres do povo, cofres públicos. Mas o interessante foi que Elizondo não apenas falou coisas, ele mostrou também. Junto com a sua declaração oficial de demissão, o oficial enviou uma série de vídeos para o portal do The New York Times e as imagens rapidamente ganharam o mundo. Você com certeza já deve ter visto algumas delas por aí. Agora, vamos fazer uma pequena pausa na história de Luiz Elizondo para falar sobre essas imagens e sobre os incidentes aos quais elas pertencem. Isso será importante para entendermos o restante da história. Bom, elas foram gravadas em 2004, 2014 e 2015, ok? Durante testes realizados pela Marinha Americana. Em novembro de 2004, um pelotão foi deslocado a bordo do navio USS Princeton para realizar exercícios de rotina. Essa seria a última missão do terceiro oficial Gary Voorhis, que já estava prestes a se aposentar. O objetivo era testar vários sistemas novos, especialmente o radar Spy-1 Bravo, para detectar falhas que poderiam prejudicar missões reais. Mas, logo no início dos testes, os técnicos do navio perceberam ruídos nas leituras. Voorhis, que era responsável pelo sistema Aegis, o software que coordena os radares e mísseis do navio, resetou os programas e recalibrou os sensores. Mas os sinais ficaram ainda mais claros e nítidos. As leituras indicavam que havia um objeto voando entre 9 e 24 mil quilômetros, se deslocando a cerca de 185 quilômetros horários, algo que não correspondia ao padrão de nenhuma aeronave conhecida. Gary Voorhis deixou a sala de comando para tentar avistar o objeto com binóculos especiais, mas percebeu que só podia observá-lo à noite, por conta de uma espécie de brilho fosforescente
que ele emitia. As aparições continuaram por uma semana, sem ser possível afirmar ao certo se se tratava de um erro de leitura ou um fenômeno natural, humano ou alienígena. Até que, no dia 14 de novembro, 2 caças FA-18 decolaram do porta-aviões USS Nimitz para realizar exercícios que já estavam programados. Como eles faziam parte do mesmo esquadrão e estavam no mesmo programa de treinamento, foi pedido para que eles tentassem interceptar aquele objeto que já estava perseguindo a frota há pelo menos 7 dias. Foi nessa ocasião que essas imagens foram feitas. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Um dos pilotos era David Fravor, que mais tarde colocou em seu relatório que teria avistado um objeto alongado de mais ou menos 14 metros, com forma de tic-tac. Os marinheiros do USS Princeton podiam ouvir as comunicações de rádio dos pilotos e ouviram quando eles falaram que os WAPs tinham uma capacidade avançada de propulsão, aceleração e aerodinâmica, e que por isso foram driblados quando tentaram manobras de aproximação. Mesmo sem conhecimentos avançados em aviação, podemos supor que escapar de um avião militar de última geração, pilotado por um soldado treinado, não é uma tarefa fácil. Então esse objeto, seja o que for, era realmente algo extraordinário. O mais curioso foi que, depois disso, vários marinheiros notaram um entra e sai incomum no navio. Em embarcações militares como estas, especialmente porta-aviões, é comum haver pousos e decolagens com certa frequência, especialmente durante missões. No entanto, o que eles viram foi uma série de homens estranhos, não necessariamente faziam parte do exército, que chegavam e saíam em helicóptero, sendo pouco notados. Essas pessoas se reuniam apenas com a alta cúpula do comando do navio, sempre com portas fechadas, carregando sacolas e maletas que, segundo testemunhas, levavam as cópias originais das gravações, tanto das imagens como dos áudios. Na verdade, eles só puderam ser recuperados por causa de Luis Elizondo, que foi colocado à frente de investigações como essas nos anos seguintes. Mesmo assim, só tivemos acesso a uma parte dos arquivos, pois os originais tinham mais de 10 minutos. Foi justamente por isso, por conta do excesso de segredos e falta de transparência, que Elizondo decidiu abrir mão do seu cargo e iniciar um processo que ficou conhecido como desclassificação, uma onda que prometia trazer à tona tudo o que estava sendo escondido do público em relação aos fenômenos aéreos não identificados. É claro que essa iniciativa foi recebida com bastante ceticismo, mesmo se tratando de um funcionário oficial da alta cúpula do Departamento de Defesa. Muitos disseram que se tratava de mais uma teoria da conspiração, que os vídeos haviam sido manipulados digitalmente, enfim. Mas qual não foi a surpresa em 2020, quando o Pentágono atestou a veracidade de todas as imagens? Eles não disseram que se tratava da prova da existência de alienígenas, é claro, mas confirmaram que os vídeos eram reais e que a origem não foi descoberta, fazendo com que eles permanecessem como veículos aéreos anômalos, ou AAVs. A próxima reviravolta aconteceu em 2023, quando 3 ex-oficiais militares foram ouvidos numa audiência pública realizada no Capitólio, o Centro Legislativo dos Estados Unidos, para falar sobre o que eles sabiam sobre os segredos mantidos pelo governo que podiam ameaçar a segurança nacional. Essa foi a maior reviravolta de todos os tempos, o evento mais significativo, onde o mundo todo parou para ouvir o que as pessoas sérias, sob juramento, tinham a falar a respeito de OVNIs, ou melhor, WAPs. Participaram dessa audiência David Fravor, ex-comandante da Marinha que esteve presente no incidente de 2004 que acabamos de citar. Ryan Graves, um piloto aposentado também da Marinha,
que fundou a Americans for Safe Aerospace, uma organização para investigar problemas de segurança aeroespacial. E o mais famoso entre eles, David Grush, ex-oficial de inteligência, que alegou que os Estados Unidos mantêm não apenas veículos alienígenas, mas faz uso de sua tecnologia e possui amostras de material biológico não humano. Grush disse que o governo estava coletando e armazenando restos de acidentes envolvendo objetos não identificados há décadas. Além disso, que eles estão recuperando veículos técnicos de origem não humana, veículos de origem exótica não humana que pousaram ou caíram. Ao ser questionado sobre os documentos que comprovariam suas falas, ele disse que só poderia falar a respeito em uma sala segura, para não comprometer informações sigilosas. Mais tarde, em abril de 2024, outro militar, um almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Tim Gallaudet, chamou atenção para algo que não estava sendo dito até então: a existência de objetos submersíveis não identificados, os USOs, na sigla em inglês, ou OSNI em português. O ex-militar publicou um artigo no portal da The Sol Foundation, uma organização criada para estudar e compartilhar conhecimentos a respeito de fenômenos anômalos não identificados. Tim Gallaudet disse prestar atenção nesses eventos, que investigá-los com prioridade era importante para melhorar a segurança nos oceanos e produzir conhecimento numa região que é pouco explorada por nós. Apesar de cobrir 70% do território da Terra, nós conhecemos apenas 20% do leito oceânico, algo realmente preocupante. Para provar o seu ponto, ele compartilhou 2 casos envolvendo USOs. O primeiro diz respeito a uma operação conjunta entre Estados Unidos e Canadá feita em 1960 para remover minas na região da Nova Escócia. Durante os procedimentos, os marinheiros observaram 2 embarcações misteriosas em forma de disco no fundo do mar, algo que nunca havia sido visto então. O outro caso foi relatado pela tripulação de um navio da Marinha dos Estados Unidos que alega ter avistado uma área luminosa no fundo do oceano enquanto navegava pelo Golfo Pérsico. A área media aproximadamente 300 a 450 metros e girava e pulsava simultaneamente, como se fosse uma espécie de catavento. Impressionante isso, né? Não sei se você já tinha ouvido falar. A cereja do bolo de todo esse processo se deu agora no dia 13 de novembro de 2024, quando uma segunda audiência pública foi convocada pelo Congresso dos Estados Unidos. Na ocasião, estavam presentes Tim Gallaudet, o ex-almirante que acabamos de mencionar, o jornalista Michael Shellenberger, Michael Gold, ex-funcionário da NASA, e o próprio Luis Elizondo, que já mencionamos por aqui. Tim Gallaudet manteve seu posicionamento, alertando para a importância de se investigar o que acontece no mar, ao invés de olhar apenas para o céu. Mas foi interessante notar que ele admitiu que não é possível descartar a possibilidade de que estejamos diante de manifestações de vida inteligente não humana e que realizar mais investigações é necessário, inclusive para nossa segurança. Michael Shellenberger afirmou que o governo, especialmente o Pentágono, continua escondendo informações sigilosas que é de interesse público, ainda que o órgão tenha se defendido afirmando que os programas citados por ele não existem. Já Michael Gold disse que a agência espacial já presenciou diversos avistamentos que seriam importantes para o atual estado de investigação e pediu apoio para que os dados coletados e armazenados por eles também sejam divulgados. Luis Elizondo permaneceu mais sóbrio e apenas ressaltou aquilo que ele já vem defendendo desde 2017. É preciso desclassificar o que ainda está encoberto para que o assunto finalmente receba a devida atenção. O ex-agente já participou de muitas entrevistas nos últimos anos, esteve em programas, colaborou com filmes e até publicou um livro onde conta suas memórias e principais experiências.
Um dos últimos relatórios publicados pelo Pentágono diz que nos últimos 757 casos reportados às autoridades dos Estados Unidos entre 1º de maio de 2023 e 1º de junho de 2024, 300 já foram explicados como sendo balões, pássaros, aeronaves, drones ou satélites. Enquanto isso, 400 ainda permanecem sem resposta. Isso significa que podemos estar diante de algo natural, humano ou alienígena, é claro, pois ao mesmo tempo que não é possível afirmar, também não se pode refutar. Só o que sabemos é que as respostas virão a partir do momento que somarmos forças para lidar com o assunto de uma maneira madura, sem segredos, sem mistérios. Só assim será possível avançar, produzir conhecimento e desmistificar boatos que só atrasam a nossa evolução. Nós ficamos por aqui, deixe os seus comentários sobre o tema. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.